O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldado debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, ele vai, e outro: vem, ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo querido irmão Padre Antônio Lima, mais conhecido como Padre Júnior. Queridos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria nós chegamos no nosso quarto dia de festa de nossa paróquia e celebrando esse tempo do Advento, com a graça de Deus, por meio da igreja, celebrar com alegria o tempo da espera da vinda do Senhor. E como nós sabemos, o Advento tem essa duplo objetivo para nós: nos fazer esperar com alegria aquele que virá em glória no juízo final, e no finalzinho do tempo do Advento, nas 2 últimas semanas, este Jesus que virá em glória, a igreja nos faz lembrar, rezar, meditar que ele já veio e ele já se encarnou na história nossa humana com o objetivo de nos salvar. A encarnação de Jesus é para que o homem encontre de novo a liberdade que ele perdeu lá no paraíso com o pecado dos primeiros pais. Que alegria, queridos irmãos, podermos celebrar este tempo do Advento e de modo mais intenso ainda, celebrando este tempo dentro de uma devoção muito particular da igreja e muito especial também para nós: a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Maria concebida no ventre de Ana, sem a mancha do pecado original. Deus já preparava a humanidade para este grande acontecimento, seja a encarnação, seja do momento final da história, quando nosso Senhor vier em glória para transformar a humanidade, transfigurar a criação e poder derrotar o pecado e a morte. E assim, queridos irmãos, nós caminhamos. A liturgia da palavra de hoje que nós ouvimos, tanto a primeira leitura do profeta Isaías e o Evangelho de Mateus, vem nos trazer esta esperança em Deus. A primeira leitura do profeta Isaías mostra para nós como o Senhor vai purificar o povo dos pecados e vai habitar nele para sempre. Depois de, nos 3 primeiros capítulos, Isaías é muito duro com relação àquilo que o povo cometeu, pecado. Os sacrifícios que serão oferecidos, Deus não aceita mais. Ele rejeita, ele detesta os sacrifícios que o povo oferece, porque o coração está longe, a alma está longe de Deus. E agora,
no 4º capítulo do profeta Isaías, a leitura que a gente ouviu hoje, o Senhor vai trazer esperança para o povo. O Senhor vai utilizar-se de um pequeno resto de povo que sobra, um germe do novo povo de Deus, e é a igreja. Este povo será purificado dos pecados. Este povo terá para sempre a presença de Deus. Deus vai habitar no meio deste povo. Deus vai se fazer presente no meio deste povo. Deus vai escutar os clamores deste povo. Deus vai experimentar Ele mesmo as angústias deste povo. E a gente olha para a vida de Jesus, Ele assumiu a nossa condição humana, menos o pecado. Jesus assumiu a nossa condição humana, nossas dores, angústias. Jesus assumiu a nossa condição humana e tudo aquilo que a gente passa na nossa vida. Ele assumiu para poder, de fato, nos salvar, entregar a vida eterna para nós. Por isso, queridos irmãos, o profeta hoje traz essa mensagem de tanta esperança para a gente. Este Deus tão misericordioso e amoroso, agora vem ao encontro do homem, purificar o seu coração e habitar para sempre nele. Agora vem ao encontro do homem, fazer com que ele se livre do pecado e volte de novo a possuir a vida eterna. Mas, meus irmãos, possuir esta vida eterna de Deus, a gente precisa ter humildade de coração. E é o que o Evangelho de hoje vai nos ensinar. Nós estamos diante de um grande encontro de Jesus com o centurião romano, capítulo 8 de Mateus. Quem era o centurião romano? As legiões de Roma, as legiões romanas, elas tinham uma unidade básica de guerra. Um quadrado composto de 10 fileiras, com 10 homens em cada fileira. Era um total de 100 soldados. E era chamado de centúria, daí vem centurião. O centurião era o homem que era responsável por este grande exército. Era o homem que era o responsável por aquele batalhão. E este homem, este centurião romano, provavelmente era um homem severo, um homem duro, um homem bastante rigoroso, que dava as suas ordens e elas precisavam ser obedecidas de maneira concreta e de maneira verdadeira. Não se podia questionar. Era necessário obedecer toda e qualquer ordem que este homem desse. E ele inclusive fala nesse encontro com Jesus: eu também tenho soldados, tenho escravos, e eu digo a um vai, e ele vai e faz isso, ele faz. Esse homem tinha autoridade, ele tinha poder, ele tinha influência no batalhão que ele comandava. Esse é o primeiro detalhe do Evangelho que a gente precisa compreender. O segundo é o modo como este homem vai ao encontro de Jesus. Olha que interessante, meus irmãos. Um homem que tinha poder, de fato. Centurião romano tinha uma autoridade sobre suas mãos. Mas ele não deixa que essa autoridade e que esse poder suba à sua cabeça. Aqui nós temos duas realidades. Primeiro, o centurião romano percebe que tem autoridade sobre os seus, mas percebe que toda essa autoridade e todo esse poder não é capaz de curar aquele que está doente. Por isso ele vai pedir socorro, auxílio a Jesus. É um homem que tem poder, é um homem que tem influência, mas quando se encontra diante de uma realidade tão dura e tão dolorosa, como uma doença grave, percebe que toda aquela sua autoridade, todo aquele seu poder é passageiro, é meramente humano e um dia vai acabar. O ensinamento do Evangelho de hoje para nós, porque muitas vezes nós nos encontramos nestas realidades. Às vezes, queridos irmãos, nós podemos deixar que o poder ou outras realidades humanas subam à nossa cabeça na nossa relação com Deus. E é preciso refletirmos sobre isso. Pois bem, o centurião romano vai ao encontro de Jesus, pedir a cura para o seu soldado que estava doente. E é interessante como o nosso Senhor, ele tem compaixão daquele homem. Escuta o seu clamor, escuta a sua dor. Jesus escuta as nossas dores. Ele escuta, sim, o clamor do nosso coração. Ele escuta, sim, as muitas vezes em que a gente se encontra diante dele com o coração angustiado e com a alma aflita,
O Senhor escuta aquilo que a gente apresenta diante dele em oração. Porém, apresentar as angústias diante de Jesus em oração, apresentar as dificuldades que nós temos, as dores, as pedras que existem em nosso caminho, em oração diante de Jesus, a gente precisa ter um coração humilde. Qual é a nossa grande dificuldade na nossa expressão de fé? É porque nós queremos, como a gente diz no ditado popular, a gente quer estar cheio de razão diante de Deus. E diante de Deus, nós não temos nenhuma razão. Esse é o nosso problema, meus irmãos. Diante de Deus, nós não temos nenhuma razão. Diante de Deus, nós somos necessitados, pobres, pequenos, frágeis, pecadores. Diante de Deus, ninguém, absolutamente ninguém tem razão. Qual deve ser o nosso propósito? Olha o que o centurião romano nos ensina. Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Eu não sou digno de que tu entres em minha morada. Não sou digno, Senhor. Mas dizem uma palavra e o meu empregado vai ser curado. E Jesus é muito claro. Diante das palavras daquele centurião, nosso Senhor diz: nunca se viu tamanha fé em Israel. É um cutucãozinho que Jesus dá nos seus contemporâneos. É um puxão de orelha que Jesus dá nos seus. E também em nós. Porque muitas vezes, queridos irmãos, quem está lá fora tem uma fé muito mais profunda, muito mais verdadeira, muito mais concreta do que nós que estamos aqui dentro. E por quê? Porque quem está lá fora, como o centurião romano era um pagão, mas era temente a Deus, gostava de ouvir a palavra de Deus, era simpatizante do judaísmo, só não cumpria a lei de Moisés. Porque para os pagãos a lei de Moisés era um absurdo, era um escândalo. Esse homem pagão temia a Deus, ele tinha uma consciência de fé. Por isso ele vai ao encontro de Jesus com um coração livre, aberto, confiante na graça de Deus. Às vezes quem está lá fora tem esta confiança muito mais forte do que nós que estamos aqui. Porque quem está lá fora já não quer mais as seguranças suas que o mundo apresenta. Quem está lá fora já cansou da segurança passageira que possui. Quem está lá fora já cansou de apanhar da vida. Quer agora buscar algo que lhe traga sentido e que lhe traga salvação. E nós, meus irmãos, que estamos dentro da igreja, qual é a nossa grande dificuldade? É porque nós, de novo enfatizando, achamos que pelo fato de estarmos na igreja, já temos razão suficiente diante de Deus. E não é assim. Diante dele, mais uma vez eu repito, nós nunca teremos razão. Por isso que a nossa atitude deve ser sempre de alguém que está necessitado, totalmente necessitado da presença de Deus, totalmente necessitado da graça de Deus, totalmente necessitado do amor do Senhor. Essa deve ser a nossa atitude. Olha o publicano, naquele evangelho que Jesus, no evangelho de Lucas, nosso Senhor fala, o publicano e o fariseu no templo rezando. A nossa atitude é essa. O publicano que nem sequer queria levantar a cabeça, não achava-se digno de estar na presença do Senhor e olhar para ele. E apenas dizia: Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia da minha alma, porque eu sou um pecador, sou um miserável, sou frágil, eu te traio, eu te abandono, eu fujo do evangelho. Tem misericórdia de mim, Senhor. Assim também deve ser a nossa atitude. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia, porque muitas vezes a gente foge dele, a gente o trai, a gente o abandona, a gente o exclui, a gente o nega. Queridos irmãos, que a palavra de Deus hoje, ela possa dar aquela sacudida na nossa alma. E nesse tempo do advento, em que a gente espera o Senhor que virá em glória, mas que já veio na encarnação, que a gente possa pedir uma coisa a Deus, neste advento. Faça esse pedido, de modo tão especial. Senhor, me ajuda na minha conversão. Me ajuda, Senhor, a diminuir o meu egoísmo, o meu orgulho. Me ajuda, Senhor, a diminuir de dentro do meu coração os sentimentos de inveja, de raiva, de prepotência. Me ajuda a ser um cristão melhor.
me ajuda a ser mais humilde, me ajuda a ser mais simples, me ajuda a ser mais necessitado de Ti. Quanto mais necessitados, irmãos, de Deus, nós estivermos, mais amor ao próximo a gente vai ter, mais temor a Deus a gente vai ter, mais proximidade do altar de Deus a gente vai ter. Quanto mais humildade a gente tiver, quanto mais necessidade de Deus a gente tiver, mais próximo dele a gente será, como foi Maria. Por isso que no Advento, Nossa Senhora é um grande exemplo para nós, de quem esperou no Senhor, mas também de quem confiou plenamente naquele que é fiel às suas promessas. Não é à toa que nós celebramos, dentro do período do Advento, essa grande devoção da Imaculada Conceição. Não é à toa que dentro do Advento, a gente olha para aquela imagem de Nossa Senhora grávida, trazendo para nós a salvação, que é Cristo Jesus. Não é à toa, queridos irmãos, que no tempo do Advento, a gente medita o Evangelho em que Nossa Senhora, depois que sabe que será mãe do Salvador, ela sobe as montanhas para se encontrar com Isabel. E por que Maria vai se encontrar com Isabel? Porque Maria descobriu em seu coração e em seu ser que ser a mãe do Salvador significa servir ao próximo. Ser a mãe do Salvador significa ir em auxílio dos necessitados. Quem era necessitado naquela época? Isabel. Como é que estava a casa de Isabel? Rodeada de trevas, de incertezas. Isabel não sabia se a criança ia nascer. Isabel estava no 6º mês, não sabia se estaria viva quando João Batista nascesse. O marido ficou mudo porque duvidou. Olha a sombra de incertezas na casa de Isabel. E quando Maria chega, qual é a primeira coisa que acontece? João Batista pula de alegria e Isabel fica cheia do Espírito Santo. O que era trevas se transforma em luz. Porque a presença de Jesus, ela dissipa, ela manda para longe todo e qualquer tipo de treva que esteja na nossa vida. Por isso que Maria vai ao encontro de Isabel, a primeira necessitada e a primeira a receber a visita maravilhosa e bela do Cristo, do Verbo encarnado. Sejamos também, queridos irmãos, cada um de nós, assim como Isabel: Senhor, vem me visitar. Vem me visitar no meu coração. Vem me visitar na minha casa. Vem me visitar na minha família. Vem me visitar, Senhor, na minha existência. Passamos, irmãos, este pedido diante de nosso Senhor durante essa festa. Peçamos a Maria que interceda também por cada um de nós. Que ela nos faça esta visita como fez a Isabel, levando Jesus, o Verbo encarnado, luz do mundo, para dissipar as trevas existentes em nosso coração. E sejamos como este centurião romano, um homem que tinha suas posições, que tinha o seu poder, que tinha o seu respaldo na sociedade, mas que não deixou que isso subisse à sua cabeça. Sempre se colocou humilde, sempre se colocou confiante. Foi ao encontro de Jesus necessitado, porque sabia que a sua força humana não era suficiente. Também nós, meus irmãos, aprendamos com o centurião romano que as nossas forças não são suficientes para vencer as dificuldades. Nós vencemos com Jesus e em Jesus. Nós batalhamos e vencemos com Jesus e em Jesus. Sozinhos a gente não consegue. Que a palavra de Deus nos ensine a ser mais humildes, mais simples, mais necessitados, mais sedentos da graça de Deus. E o tema que nós meditamos na nossa festa, reafirmamos nossa esperança em Maria Santíssima, que nos trouxe a salvação. Salvação, meus irmãos, salvação. Esta salvação começa aqui nesta terra, com as sementes de eternidade que é a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas escolhas, com o nosso modo de viver. Nossa eternidade começa aqui. Que a gente comece a construir de fato, com a ajuda e o auxílio do Senhor, que a gente comece a construir esse caminho de eternidade para viver plenamente na glória do céu, junto com Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.